Você já conheceu uma pessoa ruim? Eu sou mau. Eu sou vagabundo, rapá! Já parou pra pensar que essa pessoa pode já ter sido uma criança inocente e não ter tido nada de errado? Bom, é isso que o Yasumi Pum Pum me fez pensar. Esse mangá simplesmente é a trajetória de uma pessoa da sua infância até sua vida adulta. E é uma das trajetórias mais agonizantes que eu já vi. Pum Pum começa como um inocente passarinho, que ainda é uma criança, e é a parte mais feliz da história. O drama aqui é mais sobre alguns traumas que mudaram a sua vida e a maneira que ele age. Sua família aparenta ser bem desestruturada. Seu pai está desempregado e é o arquétipo de marido bêbado que cobra a mulher de xingamentos. Mesmo assim, aqui é a melhor etapa da vida dele, então já pensem que vai ficar muito pior. A mãe de Pum Pum também não é flor que se cheira, ela é uma pessoa bem gélida. E no maior surto estilo The Binding of Isaac, ela decide ir lá e matar o Pum Pum. E por fim, nesse começo, o pai de Pum Pum pega ela no ato, enlouquece e acaba espancando ela. Então Pum Pum acaba sem pai e sem mãe, porque ela está hospitalizada, e o pai porque a polícia não vai deixar ele ficar com o filho dele. E pra mim isso aqui é um ótimo primeiro capítulo, porque é uma história completa. Pum Pum é só uma vítima e não tem muita personalidade. Mas as coisas que acontecem à volta dele vão participar do que ele vai se tornar no futuro. Porém, voltando à história, logo em seguida, se você já leu, você sabe o que vai acontecer. Ele vai morar com o tio e a gente vai ver um pouco mais da infância dele após tudo isso que chegou na vida dele. Ele tem suas aventuras com seus amiguinhos, e aqui a gente tem uma ótima arte de um céu cheio de estrelas que muitas pessoas adoraram. E o principal é que aqui ele conhece o possível par romântico dele, Aiko. Lembre desse nome, pois o personagem principal vai fazer você lembrar o mangá todo. E é aqui que a gente realmente vai ter alguma coisa a mais sobre a personalidade dele. Porque no fim esse mangá acompanha o crescimento do personagem principal e todas as fases da vida dele até um ponto que vocês provavelmente sabem que é a pior parte. E quanto mais ele cresce, pior fica. Como agora que a gente chega na adolescência dele, ele sofre diferentes tipos de abuso, o pai e a mãe dele não ligam muito pra ele. Porém, o que a cabeça dele nessa idade, nessa fase da vida é representada no mangá, é o que a maioria dos adolescentes pensam. E transar mesmo, e comer vaginas e tudo mais. Ele não para de pensar nisso. E no final de muitas tentativas ele consegue. Inicialmente parece uma parte meio normal, besta. Mas mais pra frente vai ser algo que vai marcar ele, porque ele foi meio que abusado pela tia, que é a mulher do tio que ele mora na casa. Então você pode imaginar o tipo de estado mental que o personagem fica depois disso. Fora que também teve uma cena, se eu me lembro bem, que ele pensou em cometer estupro. E é aqui que começam os traços mais agonizantes dessa obra. A gente está experienciando um personagem com problemas fora do seu controle, mas que também tem uma mente totalmente ferrada, que pensa em coisas horríveis. E você vê ele, se lembra daquela criança inocente que apareceu no começo. Porém essa imagem vai cada vez mais se apagando conforme as coisas vão acontecendo. E toda vez que o Pum Pum pensa em fazer uma maldade ou alguma coisa muito imbecil, você torce e agoniza com todas as suas forças para que ele pare ou que alguma coisa ilumine a cabeça dele. E muitas vezes ele não faz, evitando que ele vá para um caminho sem volta. E tem uma peculiaridade que é interessante, porque daí ele começa a idealizar um mundo em que ele encontra aquela personagem que foi um par romântico dele na infância, que é a Aiko, que é a pessoa que ele gostava, que é bem importante. E nessa parte você também consegue ainda ter empatia por ele. Ele tá mal, mas ele é entendível e graças a Deus ele não cometeu nenhum crime. A imagem daquela criança que você viu aos poucos vai ficando pra trás, como eu disse. Mas no fim ele é só um adolescente apesar de tudo. Alguém que tem uma vida ruim, pensamentos um pouco fora do normal, mas ainda sendo alguém que merece uma vida normal. Mas ele vai conseguir? Bom, agora que a gente chega na vida de jovem dele. E quando as coisas começam a ficar realmente piores, mais uma vez, mais e mais ele vai imaginando sua vida ideal, como se fosse se ele encontrasse aquela garota, Aiko. Mas não se engane, ele não fez nada de errado com ninguém ainda. E como todo jovem ele sente algum vazio. E pra piorar ele encontra-se sem amigos e se tornando cada vez mais um maluco dentro da própria cabeça. Tanto que ele vai de um passarinho para um triângulo na obra. É como se fosse uma transformação. E aí é finalmente a hora que alguma luz brilha. No meio dessa loucura que ele é, entre aspas, um triângulo, ele acaba se expondo um pouco mais ao mundo, mas não porque ele pensou, caramba, isso vai me ajudar, mas porque ele começa a ferrar um pouco mais a mente dele. Então ele conhece uma pessoa novamente, que ele deu de cara no passado, mas não conhecia bem, que seria a Sati Nanjo, e ela dá bola pra ele. E aí eles começam uma relação que meio que vai tirar o personagem dessa loucura. Mas não se engane, acontece um monte de coisa estranha. Como por exemplo, eu não sei se é a primeira vez que eles se encontram, mas o personagem entra na casa da Sati, vê uma cena meio digna de Eshii e acaba pensando em cometer um ato forçado novamente. E eu sei que é absurdo, mas em vez disso, alguma coisa ilumina a cabeça dele, entre aspas, também, e ele vai pra casa correndo, batendo uma banha. E pra piorar, ele ainda conta isso pra Sati, que por algum motivo esse personagem também fala que dá risada e age como se isso fosse uma piada, coisa que não é normal também. Mas mesmo assim eu respirei aliviado, porque o personagem, eu ainda tinha um apego por ele, e ele não cometeu nenhuma merda.
merda. E ainda por cima ele conheceu uma pessoa que vai ajudar ele. Então pensei, caramba, é agora. Esse mangá vai terminar com um final feliz. Ou com um final de doce, alguma coisa ruim vai acontecer, mas o personagem não vai acabar com a própria cabeça. Bom, isso foi quase. Só que infelizmente nada é perfeito. O autor tinha uma pequena surpresa pra gente. Bom, os dois vão se aproximando ao longo do tempo e acabam criando uma certa relação. Porém chega um ponto de quebra. Sachi tinha um ex-marido que era da televisão. E pelo visto os dois se odeiam. E o personagem principal às vezes tem que até participar de umas conversas desconfortáveis. Estando lá, claro, para apoiar a pessoa que ajudou ele a sair do buraco. Porém, infelizmente, essa história não tem um final feliz. O autor não queria deixar os personagens felizes. Pum Pum acaba reencontrando sua paixão de infância, Aiko, tendo seus sonhos sobre a vida ideal cada vez mais fortes. Porém, Aiko está bem diferente do que Pum Pum imaginava, tendo também sérios problemas com sua mãe e uma carga emocional gigantesca. Ela não é uma pessoa saudável. Pra piorar, Sachi, que é uma das pessoas que ajudou ele, acaba revelando que enquanto estava com o Pum Pum, saiu com o ex-marido e acabou grávida. E surge uma história de aborto, ela pedindo ele pra ir com ela. É algo bem dramático de novela mexicana. E aqui a gente chega à última fase. O garoto não é uma pessoa sã. Então ele simplesmente surta e vira um satanás. Ele se transforma em um bichinho todo preto estranho. E essa parte aqui é onde tudo vai pro caralho. Você realmente tinha esperança, você realmente criava expectativas e ainda tinha empatia pelo personagem, porque ele tava se curando e ele ainda era um pouco daquela criança que você viu. E mesmo ele carregando um pouco disso agora, ele se torna uma pessoa horrível. Claro que ele fica em choque, que as coisas que acontecem são uma carga gigantesca pra alguém como ele, mas o que vem a seguir não dá pra ser justificado por nada. Bom, ele finalmente vai atrás da Aiko que ele tinha encontrado, e é claro que ela não era uma pessoa sã também, como eu falei, ela era cheia de carga emocional. A mãe dela fingia que não sabia andar, então duas pessoas completamente ruins da cabeça se juntando não podia dar certo. Cenas horríveis pra você detestar no mangá. Claro que num bom sentido, porque você vai levar alguma coisa disso, mas pra você ter ideia, tem até uma situação de meio que um estupro na história. Eu não vou descrever muito bem, mas o personagem meio que consente, não sei, é muito estranho. Você só lendo pra saber, provavelmente você já leu até aqui. Bom, mas vamos lá, os dois saem, eles vão decidir aí andar pelo mundo, sair, correr de tudo. E pra isso a menina lá precisa avisar pra mãe dela que ia sumir. E absolutamente nada que é ruim pode não ficar pior. Porque aí a mulher que fingia que tinha problema nas pernas levanta como se não tivesse nada, pega duas facas e corre atrás dos dois. E da maneira mais merda possível, o Pum empurra ela e ela simplesmente morre no chão. E Aiko ainda por cima pega e esfaqueia ela pra completar o problema. Agora não tem volta, eles têm que fugir. Talvez se eles explicassem à polícia, as coisas poderiam não ter se saído tão mal, talvez, mas eles são completamente retardados nesse momento. Aiko é gasolina e Pum Pum é o fogo. Um fogo detestável agora. Nessa fuga deles você entra cada vez mais em desespero. Repetidamente eu disse, essa criança vai sumindo e é a dor daqui, porque é o fim da linha pra isso que estava acontecendo. Nenhum deles é feliz fazendo isso, ambos fazem muito mal um ao outro. E como vocês já leram, o final é bem salgado. Aiko se mata enforcada depois de muito estresse mental. Ambos tinham uma visão da vida perfeita que finalmente poderiam atingir ao se juntar. Mas é claro, nenhum deles se conhecia realmente. Eles só usaram essa lembrança como local de conforto para escapar da loucura deles, da vida atual deles. Eu realmente estava devastado, eu vi toda aquela cena e pensei, caramba, não pode piorar, mas de novo aparece uma mão amiga para ele. Sachi não encontra Pum Pum pra ajudar ela a fazer o que ela queria lá. Então ela pensa nas palavras que ela falou, pensa, caramba, será que ele não vai se matar? Ou alguma coisa do tipo. Ela vai até a casa dele, encontra um pouco de sangue no local do quarto, e aí ela parte, feita uma doida, procurando ele por aí. E ela consegue, só que ele já está em trapos, tudo já aconteceu, e a gente já corta pro final, que é uma cena dele no hospital, e aí os policiais entram. Cortam pra um epílogo deles andando juntos, Sachi tá lá com a filha dela porque ela decidiu não abortar. Pum Pum também tá lá, mas eles não são casados, e a criança vê ele com uma figura parental. Mas ele acredita que essa criança deveria ter uma figura parental decente, não ele. E assim acaba esse mangá. Eu adorei ele. É um final ruim do protagonista, não tem nada de feliz aí, e realmente tem um efeito em você. Faz você pensar, caramba, se tivesse alguma luz na vida dele, as coisas poderiam acabar de forma melhor. A gente só precisava de uma interferência boa e que não desse merda.
Não foi isso que aconteceu. Cada erro que ele comete você fica mal, tudo piora. E no fim, mesmo com os traumas e coisas do tipo, a única pessoa que pode ser responsabilizada pelas ações dele é ele mesmo. E isso não te faz pensar? Talvez até pessoas horríveis que você conhece, que você ouviu falar na televisão, tenham sido uma criança como o Pum Pum. E talvez elas não tinham nada de mal inicialmente. Será que se alguma coisa mudasse, eles poderiam ser pessoas boas, eles poderiam ser salvos? Esse mangá é simplesmente incrível. E a gente tem um subplot, mas eu não ligo nada pra ele. Eu acho que é o único defeito aqui. Eu não acho que esse mangá é tão triste como todo mundo fala, mas é muito maduro na hora de tratar relações humanas. E como elas realmente podem ser complicadas. A mãe de Pum Pum podia ser uma pessoa melhor. Ela morre falando que realmente amava ele, mas que não demonstrou isso a vida toda. E claro que o pai de Pum Pum também foi um merda. Mas ele não era uma pessoa completamente horrível. Claro que eles não eram pessoas boas no fim, eles causaram muito mal. Mas não é tão simples assim. Infelizmente esse também é o caso de Pum Pum, ele não termina como uma boa pessoa. Claro que, talvez, se tiver um epílogo, sei lá, o autor indóide decidiu lançar, caramba, esse aqui é o futuro dele, e ele vai estar feliz, ele vai ser uma pessoa boa, talvez isso podia acontecer, mas por enquanto nada. Essas coisas que ele fez também nunca vão ser apagadas. Mas é isso, obrigado por ver até aqui. Se você não leu o Oyasumi Pum Pum e você tomou spoiler até aqui, não se preocupa, é uma ótima obra, acho que você deveria ver e é isso.